Hoje, gente, nós temos a noite que nós apresentamos as crianças ao Senhor. Você viu que o Everton acabou de falar sobre o batismo. Aqui nós não batizamos crianças, nós apresentamos as crianças ao Senhor, porque entendemos que elas ainda não têm a consciência para fazer a escolha pelo batismo. E a gente inspira essa nossa forma de ver o batismo naquilo que aconteceu na própria vida de Jesus. Jesus, ele não foi batizado quando ele nasceu. Os evangelhos, eles têm algumas peculiaridades. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, então ele traz Jesus como rei. Marcos escreveu para os romanos, então os romanos, eles eram pessoas que olhavam muito para a área do resultado. Então Marcos vai falar muito sobre o poder de Jesus. Já Lucas, ele escreveu para os gregos, e os gregos, eles gostavam muito de história, gostavam muito de filosofia. Então Lucas é a pessoa que mais vai narrar a trajetória da vida de Jesus. E João, que é o quarto evangelho, então João escreve para todos os cristãos. Mas falando de Lucas, ele vai falar sobre a trajetória do nascimento de Jesus. Vai contar toda a história ali. Deixa eu pegar aqui o texto. Lá em Lucas 2:22, vai dizer que, passados os dias da purificação de Maria, conforme a lei de Moisés, seus pais o levaram. Preste atenção, ele era um bebê, poucos dias de vida, tanto que José e Maria o levaram para Jerusalém para fazer o que, gente? Fazer o que? Lê para mim. Então, só para dizer para vocês que a gente não é que a gente é contra o pedobatismo. O batismo de criança chama pedobatismo. Não é que a gente é contra. Mas Jesus não foi batizado quando criança. Ele foi apresentado, que é o que a gente vai fazer agora aqui, é o que a gente faz aqui na igreja. Você vai ver que aos 12 anos, coloca aí o versículo 40 agora, Kelly, por favor. Olha só, crescia o menino, não é mais um bebê, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu que idade, gente? 12 anos. Subiram a Jerusalém, como era costume da festa. Isso aqui é aquela que eles iam de carreata, e na volta aquela coisa, vamos embora. E aí Jesus ficou. Tem uma história lá, né, que daí começam na carreata a procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não estava no meio de ninguém, não estava com os vizinhos, com os amigos, com ninguém. Aí tiveram que voltar lá, e Jesus estava no templo. Com 12 anos, ele estava então ouvindo da palavra de Deus. E a gente aqui, por exemplo, a partir de que idade fica aqui ouvindo a gente? A partir de 13 anos. É o momento que não fica mais no ministério infantil, começa a ouvir a gente aqui. Na lei judaica, 12 anos, a criança se tornava, esse junior, ele se tornava um filho da lei. O que acontecia? Ele tinha que começar as práticas religiosas, dentre elas jejum. Era uma prática, eles tinham que, a partir dos 12 anos, começar a cumprir tudo o que a lei de Deus dizia. Preste atenção, eles já faziam isso com quantos anos mesmo? Cadê vocês, gente? Que fraqueza, os encerramentos? 12 anos, gente. Agora preste atenção aqui. Agora olha só, esse ponto, você vai dizer, por que isso aqui está escrito na Bíblia? Está escrito por um motivo. Vai para o capítulo 3, versículo 1. Kelly, esse versículo aqui tem uma revelação incrível. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, tetrarca porque cuidava de 4 cidades, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene,
Baita texto, hein, para a vida. Esse ano, ele traz para nós, para que esse ano é importante? Para saber que Jesus, quando você vai ver historicamente, você vai ver que Jesus tinha 30 anos. Sem essa informação, não se teria tanta certeza da idade de Jesus. Essa informação aqui, um versículo aleatório, que a gente lê, o que tem isso aqui na Bíblia? Tem um porquê, está ali. E Lucas, ele teve o cuidado de trazer toda essa questão, porque ele escreveu para os gregos, que queriam saber a história, saber as informações. Aí agora olha do versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo, o quê? Batizado. Também, o que aconteceu? Lê para mim. Foi Jesus. Como assim foi? Ele foi, gente. Quando ele foi apresentado, José e Maria, agora batizado, o que aconteceu? Vocês estão vendo que estão lendo a Bíblia junto comigo, sim ou não? Ele foi, e aí acontece, ele ora, o céu se abre, Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, eu trago essa história para vocês verem como que foi, como que aconteceu o batismo de Jesus. Foi exatamente nessa ordem aqui, tá escrito. O que o P do batismo prega? Que os filhos de cristãos, eles também serão cristãos pela influência dos pais. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estava falando com uma pessoa de uma loja. A pessoa me atendendo, ela disse assim para mim: eu te conheço. Ui, chega a dar um frio na gente, né? Eu te conheço. Da onde? Da onde? Tu é do MBCV. Eu disse sim. Eu perguntei, tu vai lá? Ela disse não. Minha filha vai. Que idade tem tua filha? 8 anos. Não falta um culto de domingos. Como ela vai e tu não vai? Ela vai com as vizinhas. 8 anos. E ela disse que, inclusive falou, Joad, ela vai no MBCB porque ela vai no Joad. Como eles costumam dizer, faz Joad, né? Meu filho faz Joad, eles falam assim, né? Joad é o nosso grupo de juniores e adolescentes, dos 7 aos 17 anos, né? Esse trabalho que a gente tem aqui na igreja. E olha que interessante, gente. A filha dela tem 8 anos. E a filha dela não falta um culto de domingo. Ela disse, como eu trabalho no comércio, eu trabalho também domingo, então eu deixo ela ir. Eu não vou. Ela falou, eu sou desviada. Eu vou ver assim para mim. Mas a minha filha vai, eu te conheço de lá. E aí, ela disse assim, a minha filha não abre mão de semana que vem estar no batismo. Esse que o Everton acabou de anunciar. Porque algumas amigas dela vão se batizar, ela ainda não. Mas ela quer estar lá para ver as amigas se batizar. Gente, 8 anos com mais consciência que muito adulto. 8 anos não falta culto, vai de carona com o vizinho. É impressionante o que Deus faz através da Joad. É impactante. E eu fiquei olhando e pensando, essa menina vai levar Jesus para a família dela, sem medo de errar, porque a mãe já fala assim, e ela não fala com orgulho, nem com tristeza, ela fala de uma forma neutra. Agora vamos lá, a mãe está sendo influenciada de quantos anos? 8. Eu tinha que batizar era a mãe. No entanto, quem fala em batismo é Vocês estão entendendo por que não dá para batizar as crianças? Porque os pais, hoje em dia, não ensinam sobre tudo, mas não ensinam sobre Jesus. E aí nós temos essa prática, então, de seguir o que foi feito com Jesus. Jesus não foi batizado, ele foi apresentado. E quando ele entendeu que era a hora, ele foi ao batismo. Eu falo de batismo com meu filho, e quando ele entender que é a hora, ele vai ser batizado. Quando ele entender que é a hora. Pronto, ele tem 12 anos. E ele não entendeu ainda, está tudo bem.
Mas vamos lá, senão eu vou ficar falando só disso. Eu convido a passar aqui, esses vieram de longe, gente. O Júnior César Moreira da Silva e a Thaisa Araújo da Silva, com as testemunhas, a Jussara Araújo, Valacir Araújo, Caroline Alves, Maurício Maica, Daiane Araújo, Éder Severo, Karen Fortuna, Fábio Fortuna. Tomara que esse sobrenome seja profético, né, Fábio? Fábio Fortuna. Pode passar, gente. Quantos quilômetros lá de lá aqui? Vem para cá que tem mais uma turma. 380 quilômetros. E vieram só para apresentar? Pode ir mais, pode ir mais. Esses vieram de lá. Esses gostam da igreja, gente. Mais que alguns aqui, viu? Eu convido também a passar aqui o Matheus Gonçalves de Oliveira e a Amanda Viegas da Rocha. Eu esqueci, né? O Júnior e a Thaisa vão apresentar a Maria Cecília. E o Matheus e a Amanda vão apresentar o Leonardo e o Lorenzo. E podem passar aqui também a Paloma da Silva, Henrique Viegas, Vitor Gonçalves, Dulce Nas, Janaína Viegas, Cristiano Gonçalves, Ana Paula Nunes, Gabriel Graff, Celoí de Azevedo e Erni de Azevedo. Vou te chamar de Erni. Se eu chamar Manuel, ninguém vai saber quem é, né, Erni? Pode passar aqui. E eles vão apresentar o Leonardo e o Lorenzo. Esses aqui, pela cor da camisa, eu desconfiei que é esses aqui, né? Qual que é o Leonardo? E tu é o Lorenzo? Tudo bom contigo? E tu? Tudo certo? Não, né? Vamos orar logo, gente. Vamos nos colocar de pé. Tu quer que eu saio? Tu quer que eu saio? Tá mandando fazer as... o povo tem que vir mais para cá. Vocês estão... Quer tocar, Erni? Então sai daí então. Se tu não vai tocar, sai daí. Tá. Gente, as testemunhas, eu gosto de falar com as testemunhas, porque a responsabilidade dos pais é grande, mas eu sempre penso que testemunha é muito importante. Meu filho não tem nenhuma testemunha, meu filho não tem dindo, não sei se é bom ou se é ruim, né? Se ele soubesse que ganhava presente, ele ia me xingar, né? Mas normalmente a gente tem os padrinhos, e muitos padrinhos são padrinhos para dar presente. E não pode ser assim, gente. A gente nem chama de padrinho, que a gente até chama de testemunho, porque está testemunhando uma coisa que é muito importante, que é a apresentação da Maria Cecília, é a apresentação do Lorenzo e do Leonardo. E eu entendo que se eles convidaram vocês para estar aqui, isso aqui é uma decisão, vocês aceitaram uma decisão espiritual, não material, de ajudar os pais, ajudar o Júnior e a Thaisa, o Matheus e a Amanda, a ensinarem essas crianças, os caminhos sinceramente, se os pais não vierem, as testemunhas tinham que levar, que nem essa menininha vai com os vizinhos, é a real, esse é o propósito, não é simplesmente para estar aqui hoje, é uma responsabilidade que vocês têm de orar por essas crianças, de abençoar essas crianças e de ajudar essas crianças a conhecerem a Deus através da vida de vocês, porque simplesmente vir aqui por vir, gente, aí não faz sentido. Acho que aqui é um lugar de temor a Deus, um lugar onde a gente busca Deus, e vocês agora foram escolhidos, né? E aceitaram, estão aqui e aceitaram. Vocês também vieram de longe? Não. Não, é daqui os de longe. Vocês vieram de longe também? Só vocês vieram? Só vocês. Menos mal, né? Quer dizer, um monte de gente longe. É vir de ônibus aí. Então, ajudem os pais, porque não é fácil ser pai, né? Então, eles já é o terceiro já, né? Você já é os dois aqui. E deu. E aí, deu ou não deu?
Deu, Thaisa? Tem certeza? Não quer fazer mais 2? Não. Conseguiu gêmeos, né? Viu? Te inspirou no Zé, deu isso aí, gente. Gente, vamos abençoar então? Levante suas mãos, vamos abençoar a vida deles. Pai, como igreja, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Maria Cecília. Nós apresentamos ela a Ti nessa noite, nós colocamos ela diante do Senhor. Que os olhos do Senhor estejam sobre a vida dessa menina, que o Senhor a guarde, que o Senhor a proteja, que os olhos do Senhor estejam sobre ela de uma forma muito especial, que todo e qualquer projeto maligno contra a vida dela, nós como igreja cancelamos e oramos para que ela cresça como Jesus, cresça em força, cresça na graça e cresça no conhecimento do Senhor. Nós abençoamos o Júnior, nós abençoamos a Thaisa, nós abençoamos cada testemunha aqui deles, ó Deus, para que sejam bênção na vida da Maria Cecília, Pai. Nós abençoamos, nós apresentamos ela ao Senhor, que a Tua mão esteja sobre a vida delas e que o Senhor abençoe essa família em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos também diante do Senhor a vida do Lorenzo, a vida do Leonardo. Nós os abençoamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos que o cuidado do Senhor, a mão do Senhor, a graça do Senhor, os olhos do Senhor estejam sobre a vida desses meninos, Pai, que eles possam crescer na graça do Senhor, possam crescer fortes no Senhor, possam crescer debaixo da bênção do Senhor, Pai. Nós também abençoamos a vida da Amanda, a vida do Mateus, cada uma das testemunhas, nós abençoamos para que sejam bênção na vida deles, que possam ajudar com que os seus pais possam conduzi-los nos caminhos do Senhor. Nós como igreja os abençoamos, cancelamos todo e qualquer projeto maligno contra a vida deles, em nome de Jesus, e pedimos ao Pai o cuidado do Senhor sobre a vida desses meninos, Pai, que o Senhor os guarde, que eles possam crescer, tanto eles como a Maria Cecília, que possam constituir uma família, e que sejam uma família bendita do Senhor, que possam crescer no temor do Senhor, que possam crescer debaixo do cuidado e da bênção do Senhor, e que o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai, do Lorenzo, do Leonardo e da Maria Cecília, possa se cumprir, e que os pais, que os familiares, que as testemunhas, ó Deus, possam ser cooperadores no projeto que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Assim nós oramos, os abençoando em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vou começar aqui. Do Lorenzo, Deus abençoe, parabéns, viu? Deus abençoe, aqui do pode descer, gente. Parabéns, viu? Vamos para a palavra, gente? Estão aí ainda? Então bora. Bora. Nós estamos falando sobre o sermão, estudando o sermão do monte, a maior pregação da história, feita pelo maior pregador que já existiu, que é Jesus. Então nós temos muito o que aprender através dessa oração. E aqui, gente, eu quero falar com vocês hoje, quero pegar um trecho desse sermão que está lá em Lucas 6, do 19 ao 24, a gente vai fazer a leitura dessa parte do texto. Eu fiz uma anotação e preciso achar. Pode colocar aí. Desculpa, é Mateus, eu estou com o Lucas de antes na cabeça ali, tá? Aqui diz assim: não acumuleis para vós
para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. A gente vai entender isso aqui hoje de uma forma muito legal. E onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós vamos meditar nesses versículos. E esse texto falou muito comigo, mas muito comigo. E eu tomei uma decisão a partir do estudo desse texto. Eu comecei a pensar, aliás, a gente termina um culto, já começa a pensar no outro. Quem prega sabe disso, né? Agora eu estou dividindo. Antigamente eu pregava em todos, quase morria porque acabava um culto, já começava a pensar no outro. Hoje eu divido isso com o pastor Anderson, com alguns outros pregadores que a gente tem aqui. E eu terminei semana passada, eu comecei a pensar, o que eu vou falar semana que vem? E a gente busca isso muito sério diante de Deus, porque eu penso que seria uma falta de respeito você chegar aqui e eu sair falando. Um dia tinha uma pessoa hiper espiritual, um irmão, uma figuraça, e ele dizia assim, ó: eu sou tão cheio do Espírito Santo que eu não estudo, pode me botar para pregar que eu subo e saio falando. E eu ouvi ele assim, né, e pensei, nunca vai subir no púlpito da igreja que eu lidero. E nunca subiu, não sobe. Como assim subo e saio falando? Não é assim. Vai falar é bobagem. Imagina você sair da sua casa bem de noite para vir aqui e ouvir um camarada falar bobagem. Nunca subiu. Que nem um dia eu estava abrindo a igreja, literalmente eu abria e eu fechava o cadeado da igreja, e daí chegou um irmão com um violão, a esposa e 14 filhos. Não era 14, mas eram uns quantos. Posso cantar? E eu disse, não, aqui nós temos um grupo de louvor. Então segue, pode ir embora. Ele foi, também nunca mais voltou. Vai saber o que canta, vai saber o que toca. Então aqui a gente preza muito por realmente trazer algo da parte de Deus, estudado, pensado, para que você seja edificado, amém? E Jesus, é interessante que, antes de falar dessa parte, que essa é uma parte pública, ele fala literalmente sobre vida financeira aqui, sobre os valores, a gente já vai ver na sequência. Mas antes disso, ele fala de algumas coisas que a gente tem que fazer e não falar. Fazer e não falar. 3 coisas que a gente tem que fazer e não falar, porque a vida espiritual, ela tem partes que são privadas e partes que são públicas. Estão comigo? Então, partes que são privadas e partes que são públicas. Então, uma parte privada que Jesus vai falar antes de falar da pública é a oração. Como tem gente que gosta de dizer assim: eu estou orando por tal coisa. Não é para falar, é só para orar. Jesus disse que quando a gente orar é para fazer o quê? É entrar no quarto e fazer o quê, gente? Fechar a porta. Entra no quarto, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele vai te responder. Então corrige isso na sua vida, de ficar falando que você está orando, pelo que você está orando. Segundo, o dar. Como tem pessoas que gostam de dar e dizer, eu dei. Sabia que no momento que você dá e diz que você deu, naquele momento, você já teve todo o reconhecimento que você vai receber. Como assim? Da parte de Deus vocês não recebem mais nada, porque aquela pessoa vai dizer, bah, que legal aquele cara ali, ele deu. Que legal aquela moça lá, ela deu. Jesus, ele chega a dizer que a mão direita não deve saber, ou talvez ao contrário, eu não lembro agora, mas não deve saber o que a esquerda fez, no sentido de dar. Estão entendendo, gente? E o terceiro é o jejum. Então você vai oferecer uma coisa,
Não posso, estou de jejum. Acabou o jejum, pode comer já. Pode comer. Ele diz que é para lavar o rosto, é para se apresentar bem, entendeu? Não é para falar para ninguém que você está jejuando. E desde que adora dizer que está orando e jejuando por tal coisa. Isso é para fazer em secreto. Hashtag fica a dica, tá? E aí Jesus ele vai terminar esse assunto, oração, doação e jejum, e ele vai falar agora de coração. Mas ele vai falar sobre valores mesmo. Ele vai dizer, olha, não ajuntem. E é interessante porque a palavra ela é muito clara. Essa aqui é a palavra, eu estava estudando mais perto do original. Essa aqui, ó, acertou a tradução, Kelly, meus parabéns. Não o quê? Acumuleis. Essa é a palavra mais perto da palavra no grego aqui, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo em hebraico e aramaico. Não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. E como que a gente constrói isso? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, pensar isso com vocês. É interessante que Lucas ele é mais detalhista. Se eu não me engano, Lucas é o maior dos evangelhos, eu acho. João tem 21, deixa eu ver Lucas. Ganhou. Não sei se ganha de Mateus. Não, Mateus tem 28. Mas Lucas ele explica um pouco melhor algumas coisas. E tem coisas do Sermão do Monte que Lucas fala, que Lucas registra e Mateus não registrou. E a gente vai pontuar isso também aqui, porque está dentro desse contexto aqui. O que Jesus está querendo dizer aqui, gente, é que o grande problema do ser humano não é o foco em fazer dinheiro, mas é o foco em acumular valores sem propósito. E se você entender esse princípio espiritual hoje aqui, você vai pensar a sua vida financeira talvez de uma forma diferente. Jesus ele não vai falar em momento algum, por exemplo, que ter muito dinheiro é um problema. Preste atenção. Mas amar dinheiro é problema. Tem gente que ama dinheiro. Tem gente que a vida é em torno de dinheiro. Por isso que ele conclui dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, o teu valor, aí também estará o teu coração. Quer dizer, se o teu valor é dinheiro, o teu Deus é o dinheiro. O teu Deus é o dinheiro. E o dinheiro, gente, é muito perigoso. Porque o dinheiro, vocês estão aqui? Sim ou não? Escuta isso aqui, quem está aqui, quem está em casa. O dinheiro, ele exige exclusividade. O versículo 24, Jesus na sequência vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. É interessante que Jesus não chama o mundo de senhor. Ele não chama. Ele diz o mundo jaz do maligno, ok. Mas ele não diz que o mundo é um senhor. Mas ele diz que dinheiro é um senhor, é um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Porque o dinheiro ele vai te exigir exclusividade. Exclusividade. Então por isso que a gente tem que ter um cuidado com o dinheiro. Um cuidado com o valor que nós damos para o dinheiro. Mas de novo, não é problema e nem pecado
ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, no banco. O problema é o dinheiro tomar o teu coração. Estão entendendo? Onde está o teu tesouro, o teu valor maior, ali também estará o teu coração. Então assim, eu posso ter muito dinheiro, mas se o meu coração estiver em Cristo, está tudo bem. Vocês estão me entendendo? Meu coração em Cristo, está tudo bem o dinheiro. O problema é se o meu coração está no dinheiro, porque aí eu deixei Cristo de lado. Porque tu não consegue servir aos dois ao mesmo tempo. Jesus deixou isso muito claro. É um problema quando você pensa financeiramente apenas em você e para você. Preste atenção nisso. Olha que a palavra dali diz: não acumuleis tesouros aqui, mas ajunteis, é assim que fala? Mas ajuntai tesouros no... Quer dizer, não junta na terra, junta no céu. É importante eu frisar alguns pontos aqui, quando ele precisa, então Cássio, talvez eu não tenha que me dedicar ao trabalho. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus não falou de trabalho aqui em momento algum. Ele falou de trabalho, sim ou não? O pessoal estava com uma dúvida esses dias daquela, como é que chama aquela carga horária de trabalho? Não, tem um nome isso aí. Obrigado pela ajuda de vocês. Jornada de trabalho. Gente, a Bíblia diz qual é a jornada de trabalho. É 6 e 1. Deus trabalhou 6 dias e no 7º fez o quê? Para o cristão já tem a resposta. É errado trabalhar todo dia, mas é errado pensar em não trabalhar também todo dia. Entende? O pessoal postou na internet, repostou, e eu louco para botar uma de crente assim, sabe? Que Deus fez isso. Ele deu orientação. Para mim está resolvido, é 6 em 1. É 6 por 1. A jornada ideal. Porque sempre que você não está produzindo, você está gastando. Essa é a verdade. Quanto mais você trabalhar, menos vai gastar. Sabia disso? Tem gente que trabalhar mais, sim ou não? Sim. Tem gente que trabalhar mais para gastar menos. Fica a dica. Não é sobre não trabalhar, porque a Bíblia vai dizer, e isso é uma das coisas que eu mais admiro em Salomão, porque Salomão ficava observando tudo. Gente, eu jamais observaria a formiga. O homem mais sábio da história, segundo a Bíblia, que foi Salomão, que Deus deu para ele a sabedoria, o cara ficava olhando formiga. E o que ele ensina? Que as formigas, elas trabalham no verão para terem no inverno. Os pássaros fazem ninhos para acolher os seus filhotes e alimentá-los lá. A natureza ensina muito, gente. Então, a Bíblia, Jesus não está dizendo para nós não sermos pessoas organizadas e prudentes, não é nada disso. Jesus falou que antes a gente construir uma torre tem que fazer o que antes mesmo? Sentar e fazer o quê? Calcular para ver se você tem dinheiro para terminar aquela torre. Ele não está dizendo que a gente tem que viver uma vida desregrada. Ele não está dizendo que a gente não tem que se preocupar com a vida financeira. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que cuidar para não levar a vida para acumular tesouro nessa terra e não construir nada na eternidade. E aí ele conta lá em Lucas, e é o Sermão do Monte, lá em Lucas 12:16. Olha o que ele diz lá. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, já era rico o bicho, produziu com abundância. E ele dizia consigo mesmo: o que eu vou fazer?
pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. É muito dinheiro. Aí ele disse: já sei, eu vou destruir todos os meus celeiros, e eu vou reconstruí-los maiores. Eu vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Olha só, ele está pensando nele e para ele. Estão vendo isso, gente? Sim ou não? Nele e para ele. Eu vou construir outro, vou derrubar o que tem, fazer maior, vou encher lá. E aí eu direi para mim mesmo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora faz o seguinte: descansa, come, bebe, te alegra. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quer dizer, quem é que vai aproveitar de tudo aquilo que tu ajuntou por tantos anos, tudo aquilo que tu acumulou por tantos anos? Assim é o que entesoura para si mesmo. Está vendo que ele está falando das pessoas que o dinheiro é só para si, e não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Jesus está falando aqui, ele conta essa parábola. É a parábola de um homem rico e egoísta. É uma parábola de uma pessoa o coração dele estava no dinheiro. E eu fui olhar, porque a gente fala muito assim: a gente veio do pó e para o pó a gente vai voltar. Todo mundo já ouviu falar isso aí, né? Dessa vida não se leva nada. Aquelas frases básicas, né? Daí a pessoa não tem nada a vida inteira e acha que está tudo certo. Eu pensei, eu quero ver como é que é um morto depois de morto. Achei um canal no YouTube muito legal, com mais de 100 mil inscritos, de um coveiro. O cara, ele fica abrindo os caixão. É muito legal, gente. Daí ele abriu um de 20 anos. O de 2 anos a pessoa estava até legalzinha assim. Mas ele abriu um de 20 anos. Quer saber qual é o canal? Eu não me lembro. E eu não me inscrevi, porque eu não quero ficar recebendo o cara abrindo caixão todo o tempo todo. Mas é interessante porque ele abriu um caixão de 20 anos, e quando ele pegava o osso, você sabe que o osso é leve, o osso é poroso, né? Ele é cheio de furinho. E aí ele pegava o osso e fazia assim, gente, e o osso virava pó. Muito legal. Realmente a gente veio do pó e vai voltar para lá. O osso virava pó, esfarelava na mão dele assim, mas esfarelava pó mesmo assim, virava terra. E a Bíblia diz que a gente foi feito da onde mesmo? Do pó da terra. E daí eu fiquei olhando aquilo ali, e confesso que eu olhei uma meia hora de caixão ali, coisa, e osso, e o cara dizia: essa é a fíbula, esse é o fêmur, esse é o joelho. Eu pensei, aquele ali podia de repente me ajudar, os meus são ruins. Tinha um de 2 anos inteiros, ele falou: está inteira essa patela. Será que não me servia aí, pastor Ronaldo, para nós? Pegou uma patela inteiraça, 2 anos só de morto. E aí eu fiquei olhando, né? Aí ele disse: esse aqui de 20 anos, ele é 17 anos coveiro, então ele tem muito legal a história dele assim. Ele disse: eu sei quando uma pessoa mais... Esse aqui possivelmente era um advogado ou um médico, pela roupa, o estilo da roupa. Aí ele disse: esse aqui não era ninguém. Pelo estilo, né? Esse aqui foi enterrado assim, esse aqui foi enterrado assim. Isso aqui não tem nada a ver com a vida, deixa assim. Vamos voltar aqui para o negócio. Só que eu fiquei olhando, o que aquelas pessoas, digamos que ele acumulou muito, e ele morreu com muito acúmulo, aquilo serviu para quê? Para ele. O que vocês acham, né? Serviu para quê? O que será que ele fez com o que ele acumulou? Digamos que ele foi uma pessoa que acumulou muito. Realmente a gente chega nessa terra sem, e a gente vai morrer sem nada. Aí eu pensei uma coisa essa semana.
Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar e o que Deus me proporcionar, eu quero para o básico, nessa ordem. Eu quero para contribuir, falando financeiramente. E esses são os pontos que eu quero que você entenda, que isso para mim é acumular um tesouro no céu. Então eu quero para os meus, e está tudo certo. Eu quero para contribuir. Eu quero para deixar uma base para o meu filho. Mas não tudo. Tomei essa decisão essa semana. E o resto eu quero distribuir, porque eu quero morrer vazio. Porque eu vim vazio. E vou morrer vazio. Se eu morrer com alguma coisa, eu morri errado. Não sei se você está conseguindo assimilar, porque eu estou estudando esse texto há uns 5 dias já, então vai falando muito comigo. Eu quero morrer vazio. Eu quero morrer sem nada. Que Deus me dê essa condição de construir isso. Porque vai que eu morro amanhã. Bom, morri sem nada. Entendeu? Deus, ainda não, tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vocês conseguiram assimilar o que eu estou dizendo? Porque o que Jesus está falando de construir tesouros no céu tem a ver com isso. Com você, se você tem essa capacidade, que hoje, estatisticamente falando, são 3% da população brasileira, que tem educação financeira, que tem inteligência financeira, que tem mentalidade financeira, 3%. Mas se você for desses 3%, ou se você começar a fazer parte, esses 3 virar 4, virar 5, sei lá, que você possa entender que a nossa vida aqui nessa terra, ela é uma passagem, e que o ideal aqui é a gente morrer sem nada. Aquilo que você sabe é você compartilhar, aquilo que você tem é você dividir, aquilo que você tem é você ser essa pessoa generosa, e que as nossas ações, porque Jesus está falando agora da nossa vida pública, da nossa vida social, nós ajuntarmos tesouros no céu, nós termos uma vida terrena que nos gere valor eterno, porque no céu não precisa deste dinheiro, o céu não precisa de valores. Você não vai ter um lugar melhor no céu por ter acumulado mais dinheiro na terra, mas você vai ter um lugar especial no céu, se você for uma pessoa que foi generoso aqui na terra. Estão me entendendo? Se você foi uma pessoa que, com aquilo que você gerou, você contribuiu. O nosso coração, ele não pode estar nas coisas materiais. De novo, não é errado você construir coisas materiais, mas o seu coração não pode estar nas coisas materiais. Conseguiram entender o que é uma coisa e o que é outra, sim ou não, gente? Eu estava falando até com o pessoal antes, né? Existe uma diferença entre o que eu penso e como eu falo. E o importante é você entender o que eu estou transmitindo aqui da palavra. O cristão, ele tem que morrer vazio. Ele tem que ter contribuído. Ele tem que ter esse coração generoso. Então, ajuntar tesouros na terra, gente, é investir no reino de Deus, na sustentabilidade da obra de Deus. Construir um tesouro no céu é você investir em missões. Talvez você não faça missões, mas talvez você ajude pessoas a fazer missões. Esse ano a gente vai pensar em missões diferentes, ano que vem, né? 2025. A gente fala mais para frente.
Ajuntar tesouros no céu é quando eu ajudo os necessitados. Ajuntar tesouros no céu é quando eu ajudo em causas, em demandas de causas sociais. Isso é ajuntar tesouros no céu. É quando você pega aquilo que você constrói e você compartilha, e você divide. Você reparte. Quando você faz isso, você ajunta tesouros no céu. Porque não faz sentido, gente. Tudo que é sobra vai fora. A sobra vai fora. E eu não estou dizendo, é uma linha muito tênue isso, assim, de você pensar, mas então não posso ter. Não, não é isso. Mas é você ser uma pessoa generosa naquilo que você faz. Eu anotei um negócio aqui, gente, quarta-feira, que eu achei maravilhoso, que o pastor Anderson trouxe. Quarta-feira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Lá em Tiago 5, deixa eu ver qual é o momento do texto aqui. Aquilo ali também me edificou muito quarta-feira aqui. Tiago 5. Pode ser desde o 1. Atendei agora. Eu disse para o pastor antes até, olha, Tiago só podia ser irmão de Jesus mesmo, porque o livro de Tiago e o sermão do monte, eles têm muitas coisas em comum. Muitas. E Tiago aqui está falando para os cristãos que estavam dispersos pela perseguição. E aí ele manda essa carta dizendo agora, atendei agora, olha para que ele fala, atendei agora, ricos. Chorai lamentando, por causa das desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas, ele é bem taxativo aqui, as vossas riquezas estão corruptas. As roupas de vocês, comidas por traça, quer dizer, a riqueza que a traça e a ferrugem corrói, destroem. O vosso ouro e a vossa prata, gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes, tesouros, o quê? Que acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor, o quê? Vocês sabem quando a Bíblia diz Senhor dos Exércitos, o que quer dizer? Deus está incomodado com o seu povo. Olha que interessante isso aqui, gente. Aqui Tiago está expondo 3 coisas. Bota o 5 para mim também. E tendes vivido regaladamente sobre a terra. Está vivendo em prazeres. Está engordando o coração no dia da matança. Tá, eu vou pegar os 3 pontos aqui e vou resumir para vocês. Tiago aqui, ele está falando de dinheiro mal adquirido de forma desonesta. Segundo, pessoas que pagam mal, que poderiam pagar mais, mas pagam que nem eu vi um meme do final de ano agora, o empresário, né, botou pressão o ano inteiro para bater as metas máximas, aí bateram, aí ele chegou todo feliz, né, no final do ano agora, com um mini panetone, não foi nem um panetone, de reconhecimento para os trabalhadores. É isso que o Tiago está falando. Se o teu resultado foi mini, pode dar um mini, entendeu? Mas se o teu resultado foi grande, reparte. Estão entendendo? É isso que Tiago está denunciando. Então quer dizer,
eu posso acumular financeiramente na minha empresa e não estar acumulando tesouro no céu, porque eu não estou compartilhando com quem está trabalhando ali comigo. Estão entendendo isso, gente? Vocês começaram a ver? Porque tem gente que é bom de cobrar e péssimo de pagar. É bom de botar pressão e péssimo de valorizar. Elogio é bom, gente, mas elogio de verdade para colaborador é dinheiro no bolso. Estão me entendendo? Elogio não paga a conta das pessoas, não compra as fraldas dos filhos. É isso que o Tiago está denunciando. E o terceiro ponto é você viver só para você, egoisticamente. Quer dizer, estão vivendo a vida, bota o 5 ali, Kelly, por favor. Quer dizer, regaladamente sobre a terra, quer dizer, está vivendo tudo o que tu tem vontade de viver, mas não ajuda ninguém. Ou ajuda, sabe aquela coisa assim, Não, e tem gente que faz nada e acha que faz muito. Sabe por quê? Porque teu coração é do dinheiro, não é de Jesus. Não é. Vocês entendem que eu não estou falando de igreja, tem que dar mais para a igreja? Não, estou trazendo N coisas aqui. Mas eu posso compartilhar coisas, vocês estão abertos, os visitantes, eu posso falar? Eu já compartilhei com algumas pessoas, a igreja que a gente tinha lá na estação, o prédio feio, que a gente tinha medo de cair o telhado, de verdade a gente orava, Senhor, segura, Senhor. Não, é verdade, mas eu ligava para o apóstolo, vem aqui, não, fica tranquilo. Eu não conseguia ficar tranquilo. O grupo de louvor não podia pedir para aplaudir, porque se os cupins soltassem as mãos para aplaudir, caiu o forro. Vocês riem, mas é verdade. Tanto que a gente saiu, a primeira coisa que fizeram foi trocar o telhado lá. Foi a bondade de Deus e uns 14 anjos, eu acho, segurando. Ou que nós orávamos. Eu orava ao menos, não ficava orando publicamente. Imagina eu orar aqui, Senhor, segura o forro. O pessoal do louvor ia sair, né? Mas eu orava muito, Senhor, guarda. Era uma coisa aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou abrir para vocês. As entradas daquela igreja financeira eram melhores que essa. Porque era um povo muito generoso e fiel. Muito. Você está desfrutando hoje de um lugar que quem pagou a reforma nem está aqui mais. Muitos estão, né? Mas uma boa parte não está mais aqui. Mas o povo abençoado, gente. E sabe o que eu achei interessante? Que raros quem Deus não prosperou, porque entenderam o princípio de investir nas coisas de Deus. Só que essas pessoas, elas também, eu sabia que elas não investiam só nas coisas de Deus, mas eram pessoas que ajudavam sempre. Não só na igreja, estou falando isso, transcende a igreja. Eram pessoas que a vida profissional delas também era justa. Vocês entendem? Eram pessoas que não pensavam primeiro nos prazeres. O prazer, gente, tem que ser, vamos dizer, se o primeiro é a sua segurança, o básico, se o segundo é ser justo, e o terceiro é contribuir, o quarto então é você desfrutar. Estão me fazendo entender? Agora tem pessoas que pegam o dinheiro e a primeira coisa que querem é o quê? Desfrutar. E aí você não, aí o propósito do dinheiro da sua vida está errado. E aí Deus não, possivelmente da parte de Deus você não vai ser abençoado. Por quê? Porque se Deus te der mais, você vai desfrutar mais.
ostentar mais e não vai ajudar mais. Perguntaram um dia para o Kaká. Eu achei lindo aquele testemunho do Kaká. Foi quando eu fiz a cirurgia dos olhos. Eu estava em casa. E aí eu botei um testemunho do Kaká para assistir. O Kaká, jogador de futebol, ex-jogador. E perguntaram para ele assim, ele estava falando numa igreja, né? Contou várias coisas ali. E aí ele disse assim: Kaká, tu é dizimista, porque, né, os valores estratosféricos, né? Eu era quando eu ganhava pouco. Por que eu não vou ser agora que eu ganho muito? Por que eu não vou dar o dízimo, que é a 10ª parte, se Deus me permite ficar com os outros 90 para eu administrar? Um filho de Deus, uma filha de Deus, eles entendem que o dinheiro, para quem é filho e filha de Deus, nós não somos donos do dinheiro, nós somos mordomos do dinheiro, que Deus confia nas nossas mãos. E se o dono do dinheiro é generoso, vamos lá, se você trabalha numa empresa cujo dono é generoso, e você é o financeiro dessa empresa, como que você tem que ser? Como que você tem que ser? Generoso. Porque você sabe que o dono dela é. O dono da sua vida é generoso. O dono da minha vida é generoso. E nós também temos que ser. Amém? Está no Sermão da Montanha e ocupa um grande espaço, assim como a oração. Estou medindo isso no sermão. Essa parte, ela ocupa uma boa parte dos versículos. E aí depois ele vai entrar no tema da ansiedade ali, das preocupações da vida, e eu não vou falar porque a gente já falou sobre isso. Mas eu quero só pontuar que a grande questão que Jesus vai falar na sequência é sobre a falta de confiança em Deus. Lá, quando Jesus se encontra com um jovem rico, de Mateus 19, 23, estou encerrando. Mateus 19, 23. Jesus encontra um jovem muito rico, que ele pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, eu costumo dizer que ele é o 13º discípulo. Mas como o 13 não é de Deus, ele não entrou. Entenderam a piada? Era para rir. Você sabe qual é o problema da crise no Brasil, né? Eu respeito a sua decisão. Mas o problema do Brasil, vocês querem que eu fale isso aqui? Posso abrir um aspas aqui, sim ou não? Vai doer? Sabe que a dívida contraída nesses 2 anos do novo governo, o governo que voltou, é de mais de 1 trilhão de reais. Então o governo está endividado. Preste atenção nisso aqui. Quem empresta dinheiro para o governo é os ricos. Você emprestaria dinheiro para quem não tem? Você emprestaria dinheiro para quem não tem? Sim ou não? Eu não tenho dinheiro, tu me empresta? Quem empresta dinheiro para o Brasil é os ricos. É o tal do tesouro direto, a Selic. Quando os ricos percebem que o Brasil está endividado, e ele está, eles pegam o dinheiro deles e jogam para outro país. O Brasil não tem de onde tirar dinheiro. Escuta o que eu vou falar. Eles vão tirar dos pobres, porque a conta tem que ser, e eles têm que cada vez ser mais ricos. Vocês entendem o que é o problema do Brasil? É a dívida do governo. Gente, só não vê quem não quer, porque está assim, ó, está estampado, mas parece que as pessoas são cegas. São cegas.
É uma ganância por dinheiro. A política brasileira, gente, salva-se alguns, salva-se, mas assim, ó, na grande maioria, é uma ganância, é só dinheiro. Eles não estão lá para fazer política, eles estão lá para ganhar dinheiro. Por isso que a minha confiança está em Deus e no meu trabalho. Eu trabalho muito e confio em Deus. Não espere nada de governo, porque vai ficar cada vez. Pode anotar o que eu estou falando. E se não mudar no que vem, bom, está todo mundo dizendo que ninguém aguenta mais 2 anos desse governo. Não tem como, gente. Não é pai dos pobres. É um demônio para os pobres, porque no final os ricos, gente, eles dão o jeito deles. Então quem paga a conta? Quem paga a conta no Brasil, gente? Não é os ricos, é os pobres. E se você acha que é o rico, você está errado. Você não tem informação. É uma tristeza o que está acontecendo no Brasil. E tudo por quê? Porque o Deus é quem? É tudo por quê, gente? Por que vocês acham que tem guerra? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas traem? Por que mesmo? Por causa de dinheiro. Por que as pessoas casam? O índice das pessoas, dos jogadores de futebol e astros do esporte, que se divorciam depois que eles encerram carreira, em poucos anos eles perdem o dinheiro que eles tinham, e aí acontece o quê? Acaba o amor. Vocês já viram isso? Acaba o amor, porque não era amor, era o quê? Era o quê, gente? Então você olha para essa pessoa que acreditou em você, quando você não tinha nada, aliás, você devia, e está aí do teu lado até hoje, amém? Fez um investimento de futuro, Ni? Deixa eu meter aqui, ó. E valoriza, porque tem muita gente, o que tem de problema, e olha, eu diria que a maioria dos problemas ou uma grande parte dos problemas é por essa questão de dinheiro. E aí Jesus nos ensina, preste atenção, a não colocar o nosso foco no dinheiro, mas colocar o nosso foco em Deus. Lembra, não deixando de fazer a nossa parte, deixo bem claro isso. Por quê? Porque a gente demonstra, as pessoas, quando eu me preocupo com o meu futuro, tem 2 motivos, tá, gente? Olha aqui para mim. Quando eu me preocupo com o meu futuro, é porque ou eu não estou fazendo as coisas que eu deveria fazer, ou eu estou sendo incrédulo com respeito ao cuidado de Deus na minha vida. Por isso que Jesus conclui lá no versículo 33, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Porque às vezes a nossa preocupação, ela tira o nosso foco da grandeza de Deus e coloca o nosso foco no problema. Então, estou finalizando mesmo. Nós devemos ser responsáveis quanto ao que fazer dia a dia, mas nós sempre devemos caminhar com fé e confiança, e mesmo que você seja uma pessoa próspera, andar na dependência de Deus. E a última frase, e a gente vai ficar de pé, é: tema ao Senhor, faça o bem, caminhe dentro dos princípios da palavra de Deus, olhe para frente, trabalhe muito, trabalhe de forma inteligente, mas confie o seu futuro ao Senhor. Confie o seu futuro ao Senhor. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, será para Deus, já está lá no nosso futuro. E nunca esqueçamos que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Amém? Vamos colocar de pé?